Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de Descobrir na Espermatogênese a sua importância vital para a reprodução humana. Em vídeos anteriores, nós falamos que dentro da bolsa ou do saco escrotal existem gônadas masculinas chamadas de testículos. No interior desses testículos, se nós promovermos um corte transversal, nós vamos encontrar uma série de túbulos totalmente retorcidos no interior do testículo, chamado de túbulos seminíferos contorcidos. Esses túbulos seminíferos contorcidos é o local da produção do espermatozoide. Nesse vídeo, nós vamos estudar a espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoides que ocorre no interior dos túbulos seminíferos contorcidos. Primeiramente, vamos ver que a espermatogênese é dividida em 4 fases. Essas fases vão receber o nome de período germinativo, período de crescimento, período de maturação e espermiogênese. Vamos agora analisar cada um desses períodos, começando com o período germinativo. O período germinativo é a primeira fase da espermatogênese e esse período vai iniciar na puberdade. Isso porque, na puberdade, o hormônio sexual masculino, a testosterona, começa a ser produzido em maior quantidade. Isso vai fazer com que ocorra aumento da divisão mitótica das espermatogônias que estão localizadas nos túbulos seminíferos contorcidos dos testículos. Por sua vez, as espermatogônias, conforme nós já vimos, são células germinativas primordiais. São células 2N, portanto, são células diploide. Eu peguei agora esta ilustração, ampliei um pedacinho do túbulo seminífero contorcido e nós vamos ver uma célula primordial, uma espermatogônia. Perceba que essa espermatogônia que eu desenhei para vocês é uma espermatogônia diploide, 2 conjuntos de cromossomos, 2N, igual a 4 cromossomos. Na espécie humana, a espermatogônia, tal qual todas as outras células somáticas, também são diploide, 2N, porém, essas células apresentam 46 cromossomos. Obviamente, eu não teria condição de colocar os 46 cromossomos no interior dessa célula. Ia ficar um desenho muito gigantesco e de difícil compreensão. Por isso, eu optei em colocar uma célula 2N igual a 4. Mas lembre vocês, as células germinativas, as espermatogônias, são células diploide com 46 cromossomos. O que vai acontecer? No período germinativo, as espermatogônias vão entrar em 2 divisões mitóticas. Na primeira divisão mitótica, uma espermatogônia vai dar origem a 2 células idênticas. Quando eu falo idênticas, são idênticas em relação à célula progenitora e em relação às células geradas. Isso quer dizer que essas células que foram formadas agora também são diploide com 46 cromossomos. Porém, essas células que foram criadas vão novamente dividir mitoticamente, originando cada uma dessas células 2 outras células igualmente diploide com 46 cromossomos, totalizando no final de 2 divisões mitóticas 4 células diploide com 46 cromossomos. Estas células que foram formadas vão receber o nome de espermatócitos primários. E veja um detalhe, os espermatócitos primários são células diploides.
No caso da espécie humana, são células 2N com 46 cromossomos. Ao final do período germinativo, nós vamos iniciar o período de crescimento. No período de crescimento, o que vai acontecer? Aquelas células que acabaram de ser formadas vão ser preparadas para a meiose. A meiose é um tipo de divisão reducional, onde nós vamos reduzir pela metade o número de cromossomos. E essas células vão passar pela interfase. Vamos dar uma olhadinha o que é a interfase. A interfase pode ser entendida como um período do ciclo celular que ocorre entre duas divisões celulares. A interfase, por sua vez, é dividida em 3 períodos distintos. Quais são os períodos da interfase? O primeiro período é que nós chamamos de G1. O segundo período é o período S. E o terceiro período seria o período G2. Esses 3 períodos vão preparar a célula para a divisão celular. Como nós estamos falando da formação de gametas masculinos, a divisão celular que vai suceder à interfase é a meiose. Eu já tenho um vídeo falando a respeito da interfase aqui no canal, por isso nós vamos tratar desse assunto um pouco mais resumido agora. Vamos ver o que acontece de principal na fase G1, S e G2 da interfase. Na fase G1 da interfase é um período onde ocorre um grande crescimento celular. Além disso, ocorre uma alta síntese de RNA e, por causa dessa alta síntese de RNA, ocorre uma grande síntese de proteínas. Esses 3 eventos somados, grande crescimento celular, alta síntese de RNA e alta síntese de proteína, indica que o metabolismo na fase G1 é extremamente alto. Já na fase S, o que vai acontecer? A fase S é uma fase de síntese. Nesta fase, nós vamos ver a duplicação do material genético e também vamos ver a duplicação do centro celular. O centro celular, por sua vez, é uma organela que está abrigando os centríolos. Os centríolos são extremamente importantes para permitir a divisão celular de uma célula. Já na fase G2, os principais eventos que vão ocorrer seriam uma reserva energética, também vai ocorrer uma síntese de RNA e síntese de proteína. Agora fica um adendo. É muito comum a gente encontrar em materiais, principalmente os mais antigos, falando que na fase G2 não ocorre metabolismo. Isso não é uma verdade. O que ocorre é o seguinte: na fase G2 existe ainda uma síntese pequena de RNA e uma síntese pequena de proteínas. Faz com que, na fase G2, o metabolismo seja extremamente baixo, principalmente quando comparamos com o metabolismo da fase G1. Mas olha só, ainda ocorre um pequeno metabolismo na fase G2. E por fim, na fase G2, ainda vai ocorrer a separação dos centríolos. Todas essas etapas vão preparar a célula para entrar em divisão celular. Como estamos tratando de células gaméticas, a divisão celular vai ser a meiose. A meiose, por sua vez, é uma divisão celular especial que ocorre apenas para a formação das células gaméticas. Esta é uma divisão reducional. Essa divisão vai diminuir pela metade o número de cromossomos. Então vejamos, as células somáticas do organismo
humano, nós acabamos de falar, são células diploide com 46 cromossomos. As células haploide dos gametas humanos são células N igual a 23 cromossomos. Dividimos pela metade o número de cromossomos nas células gaméticas. Terminando a fase de crescimento, nós vamos entrar no período da maturação. Vamos ver o que ocorre durante o período de maturação. Nesse período, o espermatócito primário vai iniciar a meiose. A meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 vai dividir já pela metade o número de cromossomos em relação ao espermatócito primário. No caso, em humanos, o espermatócito primário é uma célula diploide 2N com 46 cromossomos. As células geradas a partir da meiose 1 são células N igual a 23 cromossomos. Nessa ilustração que eu coloquei para vocês, perceba que o número de cromossomos foi dividido à metade. Continuando, nós vamos ter a meiose 2. Na meiose 2, o que ocorre? Cada uma dessas células que acabou de ser formada vai dividir novamente, mas perceba, agora a divisão vai gerar duas células ainda haploides. Essa divisão da meiose 2 assemelha-se muito com a mitose, portanto, trata-se de uma divisão equacional, onde o número de cromossomos das células filhas permaneceu estável. Estas células, portanto, apresentam N igual a 2. Se fosse a espécie humana, seria N igual a 23 cromossomos. E o mesmo vai ocorrer para a outra célula. Perceba que essa célula também vai sofrer uma divisão, e essa divisão vai originar duas outras células haploides. Se você precisar relembrar também os eventos da meiose, aqui nesse canal eu já gravei um vídeo falando a respeito da meiose. Então, em suma, nesta fase ocorrerá a formação de 4 células haploides. Essas 4 células haploides vão receber o nome de espermátides. As espermátides vão ser extremamente importantes para originar os espermatozoides. Portanto, agora nós vamos entrar na quarta e última fase da espermatogênese, que é chamada de espermiogênese. Vamos ver o que ocorre durante a espermiogênese. Na espermiogênese, ocorrerá a diferenciação dos espermatócitos 2, aquelas células que acabaram de ser formadas pelo processo de meiose, em espermatozoides. Então, vamos diferenciar uma coisa aqui, pessoal. Espermatogênese é a formação dos espermatozoides, que é dividido nessas 4 fases que nós acabamos de estudar. Espermiogênese seria a diferenciação do espermatócito secundário em espermatozoides. Agora vamos ver algumas características importantes desse espermatozoide que acabou de ser produzido. Esse processo todo está ocorrendo, nós já vimos, nos túbulos seminíferos contorcidos que estão localizados no interior do testículo. Isso faz com que esses espermatozoides que acabaram de ser produzidos são espermatozoides ainda imaturos. Isso quer dizer, esses espermatozoides não podem eventualmente fecundar o ovócito secundário, que seria o gameta
feminino. O que vai acontecer então? Esses espermatozoides que acabaram de ser produzidos nos túbulos seminíferos contorcidos são imaturos. Eles serão conduzidos dos túbulos seminífero contorcido até os túbulos seminíferos retos. Dos túbulos seminíferos retos, estes espermatozoides que acabaram de ser produzidos ainda imaturos vão ganhar a rede do mediastino. E a partir da rede do mediastino, esses espermatozoides serão conduzidos até uma estrutura chamada de epidídimo. No epidídimo, que nós estamos vendo nesta ilustração, nesta região, aí sim ocorrerá que esses espermatozoides passarão por um processo e ficarão maduros. Esses espermatozoides agora são capazes de, eventualmente, conseguirem fecundar o gameta feminino. A formação do gameta feminino apresenta as mesmas etapas que nós vimos em relação aos gametas masculinos, porém a forma que isso ocorre é totalmente diferente. Para não confundir, nós vamos fazer um vídeo específico para a formação do ovócito secundário, o gameta feminino. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Por ora, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se você chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!